Nós queremos pedir a Deus que abra o nosso coração, que nos traga a sua palavra ao nosso coração nessa noite. Por isso gostaríamos de começar orando a Deus pela minha vida, pela sua vida. Você que nos acompanha aí de casa, que nos dá o privilégio de abrir as portas da sua casa para nós, queremos pedir que você ore conosco e ore por nós nesse momento. Paizinho bendito, Deus amado e santo, muito obrigado, Senhor Deus, por esse dia, por esta semana que já se iniciou, por essa oportunidade de estarmos mais uma vez aqui nessa transmissão, nesse canal, Senhor, por esse instrumento que nos conecta com os nossos irmãos que nos acompanham de longe ou de perto, Senhor meu Deus, e pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo use a Tua palavra para nos edificar nessa noite. Nós queremos pedir pelos irmãos e irmãs que nos acompanham, Senhor, que estão conosco neste momento, por aqueles que estarão acompanhando, assistindo posteriormente, que o Teu Espírito fale a cada coração, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Eu gostaria de meditar com você na palavra de Deus, na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu vou ler na versão NVI, carta de Paulo aos Tessalonicenses. Estaremos usando a versão NVI, e você, se tiver possibilidade, nos acompanhe aí. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós iremos ler no capítulo 2, nós vamos ler dois versículos, o versículo 3 e o versículo 4, dessa carta aos Tessalonicenses. E diz assim o texto: Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama de Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Eu vou ler mais uma vez. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Então, queridos, o tema de hoje eu gostaria de abordar com os irmãos é que acontecerá uma apostasia que precede a vinda do Senhor. É interessante entendermos o contexto dessa carta. Os irmãos em Tessalônica, eles tinham grandes dificuldades de entender a escatologia, ou seja, de entender os eventos futuros, aquilo que estava previsto para acontecer, principalmente relativo à vinda de Jesus. E aí nós vemos que há uma preocupação do apóstolo Paulo, não só nessa carta, a segunda carta, como também desde a primeira carta, de orientar aqueles irmãos acerca desse assunto. Não é de se estranhar o fato de que eles tinham dificuldade de entender isso, uma vez até que mesmo nós que temos hoje acesso ao livro de Apocalipse, que temos acesso às demais cartas do apóstolo Paulo, a própria carta aos Tessalonicenses e outros estudos da palavra de Deus acerca dos eventos futuros, ainda hoje nós temos dificuldades. Ainda hoje há muitos irmãos e muitos de nós que não entendemos claramente a sequência dos eventos futuros, aquilo que está previsto para acontecer, e há muita dúvida em meio ao povo de Deus acerca disso. E os irmãos ali em Tessalônica, aparentemente achavam que a vinda de Jesus era iminente, que Jesus estaria voltando já naqueles dias, que estava tão assim muito próximo à vinda de Jesus. E aí o apóstolo Paulo, naturalmente, ele vai falar desse assunto e vai dizer que não é bem assim como eles estavam imaginando, que há uma sequência de fatos, uma sequência de eventos, alguns sinais muito específicos que demonstram ou que apontam para a proximidade desse evento. Em algumas outras versões ele diz assim, antes dessas coisas, né, aqui no texto que nós lemos diz assim, que antes desse dia ou daquele dia, né, e que dia é esse? Se nós voltarmos para o versículo 1 e o versículo 2,
nós vamos ver que Paulo está falando justamente da vinda de Jesus. E aí eu vou ler com você agora o versículo 1 e o versículo 2 desse mesmo capítulo, em que ele diz assim: irmãos, quanto à vinda do Senhor, ou seja, quando em algumas versões falam estas coisas, ou isto, né? E nessa versão que estamos lendo, aquele dia, está falando aqui da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer seja por profecia, quer por palavra, quer seja por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Então havia inclusive algum entendimento, algumas dúvidas em algumas igrejas, de que se as pessoas morriam sem que Jesus tivesse voltado, elas tinham perdido o tempo delas. Elas não tinham o galardão, porque elas não iam ter o privilégio de viver sob o domínio, sob o reinado de Jesus. Então muitos deles estavam também com essa perspectiva e essa tristeza de que os irmãos alguns estavam partindo antes que Cristo tivesse voltado e que, portanto, eles não tinham tido o privilégio de estar dentro do reino messiânico, do reino de Jesus. E aí Paulo vem ajudar a mostrar a esses irmãos que Jesus não tinha voltado ainda, aqueles que morreram não estavam perdidos, não estavam desesperados, que a esperança da ressurreição era uma realidade na vida do cristão, como também que esse dia não tinha chegado e nem estava chegando ainda naquele momento. E aí é importante, queridos, que ele dá esses pré-requisitos aqui, que nós começamos a ver no versículo 3. Ele diz que esse dia, ou esse momento esperado da vinda de Jesus, aqui no verso 3, esse dia não virá sem que antes venha a apostasia. E em seguida ele diz: e então será revelado, ou seja, e também seja revelado o filho da perdição, o homem do pecado, o filho da perdição. São dois grandes sinais aqui, queridos. O primeiro deles é a apostasia. E o que é apostasia? Essa palavra tem a ver, queridos, não apenas às vezes a gente confunde com um mundo perdido, um mundo deturpado, um mundo apodrecido, uma sociedade pecadora, e a gente olha para o mundo e vê tudo o que está acontecendo no mundo e a gente entende isso como apostasia. Não, isso aí é corrupção mesmo. Isso é uma humanidade degenerada e corrompida espiritualmente e moralmente. A apostasia, ela tem a ver com um afastamento deliberado de Deus. Está mais associado a pessoas que conhecem a Deus e se voltam contra Deus, aos princípios da palavra de Deus, do que realmente a um mundo que não conheceu a Deus, pessoas que não conheceram a Deus. E aí eu diria que esse é um grande sinal. E que nós estamos vendo isso muito claramente. Começando lá pela Europa, em que onde houve, digamos assim, o renascimento da igreja moderna, onde houve a reforma, né, da igreja moderna, vários grandes pregadores, reformadores. Nós vimos os Estados Unidos, que era uma grande nação cristã evangélica, e nós vemos agora em ambos esses países, em ambas essas regiões do mundo, um esfriamento da igreja e as pessoas se tornando ou simplesmente ateias, ou simplesmente não religiosas, né? Simplesmente umas pessoas que são imunes à religião, ou que detestam ou afastam a religião, como também pessoas que ensinam doutrinas deturpadas, doutrinas que contrariam os princípios da palavra de Deus, e até mesmo um crescimento do misticismo, do paganismo, do satanismo, em vários desses lugares, em vários desses países que antes havia grandes movimentos da palavra de Deus, grandes movimentos de avivamento, de pregação da palavra, surgimento de obreiros, surgimento de missionários. Nós estamos vendo esse afastamento deliberado da sociedade como um todo, como também das pessoas individualmente,
se afastando de Deus. Isso sim é um grande sinal de apostasia que nós estamos observando nos tempos modernos. Mas não só isso. Nós estamos vendo acontecer hoje no Brasil, atualmente no Brasil, lideranças religiosas, expoentes religiosos, pessoas da mídia religiosa, se posicionando de maneira contrária aos princípios da palavra de Deus, compactuando com coisas que a Bíblia condena e relativizando valores que são inegociáveis da palavra de Deus. E isso também são sinais evidentes de uma igreja que está apostatando da fé, de pessoas que estão abraçando a apostasia. Portanto, a apostasia está crescendo no mundo como um todo, no Brasil particularmente também, e nós estamos vendo isso como um sinal da proximidade da vinda de Jesus. Porque Paulo diz, esse grande dia, o dia da vinda do Senhor, o dia em que nós estaremos nos unindo com o Senhor, recebendo o Senhor, sendo recebido pelo Senhor, esse grande dia que nós aguardamos da vinda de Jesus, não acontecerá sem que antes venha uma onda de apostasia. E essa onda está vindo e crescente, nós estamos vendo cada vez mais. E então será revelado, ou seja, e também será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. A palavra filho aqui, querido, significa que ele tem uma origem, né? Esse filho aqui não significa uma filiação propriamente dito, mas nós vemos muito na Bíblia essa palavra filho, no sentido de qual é a origem, né? Filho de Belial, filho do homem, filho de Deus, filho de Davi, né? E aqui filho da perdição. Está identificando uma pessoa que a origem dele é a própria perdição, é o próprio abismo, tudo que representa o afastamento de Deus. Essa pessoa é filho disso. Assim como o diabo é considerado o pai da mentira, aqui essa pessoa está sendo identificada como filho da perdição. E esse homem que é filho da perdição, aqui diz que ele se opõe e se exalta acima de Deus, tudo que se chama Deus. Então ele se coloca numa posição de ser superior a qualquer divindade. Então esse homem não se revelou ainda, pelo menos eu não conheço nenhuma pessoa ainda revelada nesse mundo que reúna essas características de se assenhorar ou de se colocar acima de qualquer divindade. Mas nós estamos vendo a cada dia um movimento mundial de rejeição a Deus e que, portanto, a humanidade sendo preparada para aceitar alguém que se coloque nessa posição. As pessoas estão ansiosas, queridos, por um Salvador, ansiosas por um Messias, ansiosas por alguém que venha trazer esperança, que venha trazer uma solução. E nós vemos isso acontecer não só no Brasil, como em outros lugares do mundo, as pessoas ansiosas por esse tipo de Salvador que de repente se apareça para trazer a solução para os problemas da humanidade. E certamente, a principal plataforma para que esse homem se revele, para que essa pessoa se revele, é um mundo que apostatou de Deus. É um mundo, uma geração, uma sociedade degenerada, uma sociedade afastada de Deus, como também uma igreja que apostatou da fé, que se afastou dos princípios da palavra de Deus e agora está se tornando irrelevante, ou pelo contrário, ela está abraçando, apoiando princípios que são contrários à palavra de Deus. Então, queridos, esse homem ou essa pessoa, ela tem características que nesse versículo aqui, em algumas versões, fala que ele no versículo 4 diz, querendo parecer Deus, na versão Almeida. Em outras versões diz que ele ostenta ser Deus. E é interessante que a palavra ostentação, ela tem um sentido de que não é que a pessoa sai por aí proclamando e dizendo eu sou Deus, creia em mim que eu sou Deus. Não é exatamente nesse sentido, mas no sentido de que aquilo que ela faz,
aquilo que ela apresenta, as soluções que ela apresenta, os milagres que ela realiza, as suas realizações, também o seu discurso, claro, embora não seja simplesmente um discurso direto, mas tudo aquilo que ela diz, que ela faz, que ela realiza, a coloca numa posição que as pessoas olham para ela e dizem, é Deus, é a divindade, é aquele que vai trazer a solução. Assim como um rico não precisa dizer que é rico para ostentar a sua riqueza, a sua fama, a sua glória, da mesma maneira esse homem ele vai ostentar aquilo que ele pretende ser, ocupando uma posição tão elevada, a ponto de se achar o próprio Deus, a ponto de se assentar nos lugares que são dedicados à divindade. E aqui diz que ele chegará a sentar no templo. Veja o versículo de número 4, diz que ele se assentará no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Esse homem não apareceu ainda, queridos. E certamente todos os que estudam a escatologia reconhecem neste homem uma das bestas do Apocalipse, ou seja, o falso Cristo, o anticristo. Contudo, a plataforma que dá suporte ao aparecimento deste homem começa a se apresentar. Começa a estar evidente diante dos nossos olhos. E lá em Apocalipse, capítulo 13, no versículo 7, diz que ao surgir esse homem, foi dado a ele poder para se opor, para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada a autoridade sobre toda língua, povo, nação. Esse homem terá muita autoridade política, governamental, vamos dizer assim, legal. O mundo todo estará sob o seu domínio. Ele terá poder para se opor aos santos, para guerrear contra os santos e vencê-los. Você que acompanha, que estuda e que tem participado das nossas escolas bíblicas e tem estudado um pouco sobre a escatologia, você deve saber que há algumas correntes com relação ao momento do arrebatamento da igreja. Há aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Há uma outra corrente que entende que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. E há ainda aquela corrente que entende que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. Independente de como você crê, a Assembleia de Deus, na sua declaração de fé, ela declara que entende que o arrebatamento da igreja se dará antes da grande tribulação. O que é importante entender é que precisa que seja definido o que é a grande tribulação. Nós estamos vendo o mundo sendo perseguido, a igreja sendo perseguida no mundo todo. Hoje, por exemplo, Portas Abertas divulgou, hoje às 19 horas, oficialmente, a sua versão 2023 da LMP, da Lista Mundial da Perseguição. Não tem muitas novidades, eu diria, em relação à de 2022, mas há alguns destaques que eu gostaria de comentar. Por exemplo, para mim o que foi uma grande novidade foi a Coreia do Norte voltar ao topo da lista. Ela tinha sido tirada de lá pelo Afeganistão, no momento em que o Talibã assumiu aquele país, mas o Afeganistão caiu para a 9ª posição nessa lista que foi divulgada hoje, porque os irmãos que puderam fugiram do país e os que não puderam fugir estão extremamente ocultos, de forma que não tem havido tantos casos de opressão, de morte, de prisão ao povo de Deus ali no Afeganistão, fazendo com que ele baixasse um pouco, indo para a 9ª posição, e em contrapartida, a Coreia do Norte aumentou muito a perseguição, igrejas fechadas, irmãos sendo presos, igrejas secretas sendo descobertas e sendo perseguidas. Nós sabemos que ali a simples posse de algum material evangélico já é motivo para a pessoa ser presa, condenada e até mesmo morta. Então, a Coreia do Norte voltou a ocupar a 1ª posição. A outra novidade é que a Guatemala, aliás, a Nicarágua, ela
entrou nessa lista por causa dos últimos acontecimentos ali, e ela ocupa agora a 50ª posição. Um outro destaque é que Cuba subiu 10 pontos na lista. Então a situação da igreja ali em Cuba piorou muito nos últimos 12 meses da pesquisa. Mas assim, o número de crentes, o número dos irmãos que são perseguidos aumenta dia a dia, queridos. De 350 milhões, nós estamos agora com uma estimativa de 360 milhões de pessoas perseguidas no mundo. Então a perseguição ela virá, e isso é tribulação. A oposição do maligno à igreja do Senhor só tende a aumentar. E claramente nós vemos isso acontecer no mundo. E nem sempre, queridos, são os governos que perseguem a igreja. Eu acabei de ver um vídeo que foi divulgado na internet recentemente, de um shopping nos Estados Unidos, onde há muita liberdade, onde a liberdade é algo que é primordial, liberdade de ir e vir, liberdade de crença, liberdade de imprensa, liberdade de voz, né, de opinião, e um shopping que simplesmente barrou a entrada de um cristão, porque ele estava com uma blusa que dizia que Jesus era o único caminho. E a segurança daquele shopping se opôs e disse que ele não podia entrar com aquela blusa ali naquele estabelecimento. Veja só, aqui uma perseguição, uma oposição feita por uma instituição particular, uma empresa particular. Né? Então, veja que nem sempre a perseguição, ela se trata de algo que é institucional. Às vezes é a própria sociedade que começa a se opor aos princípios da palavra de Deus. E essa oposição vai acontecendo cada dia mais, vai se acirrando cada dia mais, e a igreja vai ficando num momento, numa situação cada vez mais apertada, e eu diria que isso são evidências da proximidade da vinda de Jesus. O aumento da apostasia e o aumento da tribulação, da perseguição sobre a igreja de Deus. Então, talvez, queridos, a igreja veja o aparecimento do anticristo. Talvez a igreja não viva sob o domínio do anticristo, mas talvez a igreja veja o surgimento desse personagem na história humana. Talvez a nossa geração tenha a possibilidade de ver isso. E ainda passe por perseguições, oposições extremamente severas, como está acontecendo em vários lugares do mundo. A lista de países que estão sendo severamente perseguidos era de 10 países e cada dia aumenta mais. A lista que era de 50 países agora precisa de uma lista extra de países em observação, porque 50 não cabe mais. Então veja que nós estamos vivendo numa era em que a perseguição ela aumenta, a tribulação aumenta. O que nós devemos fazer distinção é o que é uma tribulação trazida pelo mundo, pela sociedade, pelos governos que se opõem à igreja, pela sociedade que abraçou uma filosofia de vida que em que os princípios da igreja de Deus, do Evangelho de Cristo, é considerado ofensivo e, portanto, tem a oposição do mundo, da sociedade, e o que é a grande tribulação que vai vir sobre o mundo, enviada por Deus para punir, para julgar a humanidade que deu as costas a Ele. Então, a igreja não vai passar pela grande tribulação, por aquela tribulação que é o derramamento das taças da ira de Deus sobre a humanidade pecadora que rejeitou a salvação de Jesus. Mas a igreja precisa estar preparada para viver momentos de tribulação enquanto Jesus não volta. Então, a questão, queridos, é essa. Essa é a reflexão que nós precisamos ter nesse momento. Até que ponto nós seremos desafiados enquanto Cristo não volta? Até que ponto nós precisamos estar firmados e até que ponto nós precisamos estarmos alicerçados na palavra de Deus e na fé em Cristo? Até que ponto nós precisamos buscar a unção e a força e a graça do Espírito Santo sobre a nossa vida, para que a gente consiga viver
e suportar os momentos de tribulação, de oposição que a igreja vai ter que passar. Até que ponto nós precisamos estar nos adequando como igreja, como instituição, para lidar com os desafios que teremos que enfrentar vivendo em uma sociedade que se opõe a Deus. É essa a nossa reflexão, é isso que nós devemos pensar. Até que ponto nós seremos, de fato, fiéis a Deus em meio a uma sociedade que se opõe a nós, que dificulta a nossa existência até como cidadãos, pelo fato de que somos fiéis a Cristo. Então, nós temos uma porção enorme da Igreja de Deus vivendo isso hoje. E eu e você precisamos entender que isso não é privilégio só deles, que nós podemos a qualquer momento ter que lidar com esse tipo de situação aqui mesmo no Brasil. Então nós precisamos orar para que esses momentos não venham ou sejam abreviados, orar para que, se vier, não seja tão intenso a ponto de fazer com que muitos desfaleçam da fé, e orar para que nós saibamos como lidar com essas situações. Orar para que a graça e a compaixão de Deus esteja sobre a minha vida, sobre a sua vida, para que nós estejamos capacitados por Deus, cheios do seu Espírito Santo, para sermos resposta a esse mundo. Não somente resposta para levar a luz do Evangelho àqueles que ainda querem ouvir, querem receber o Evangelho de Jesus Cristo, como resposta no sentido de sermos o apoio, de sermos o ombro amigo, de sermos a porta aberta para aqueles que precisam de acolhimento, aqueles que precisam de socorro, aqueles que precisam ser ajudados a caminhar no meio de uma luta que pode ser grande ou não, que pode ser difícil ou não, que pode ser intensa ou não, nós não sabemos, mas que nós precisamos estar preparados para o que der e vier, preparados para o que Jesus quiser permitir que a igreja do Senhor passe nos próximos dias, seja no Brasil, seja no restante do mundo. Porque, como diz o versículo 3, a vinda do Senhor Jesus não acontecerá sem que antes venha a apostasia, e que seja revelado o homem da perdição, o homem do pecado, o filho da perdição. Então, nós precisamos estar preparados, espiritualmente fortalecidos, para sermos a igreja dos últimos dias. A igreja que provavelmente irá vivenciar grande parte dos acontecimentos dos últimos dias, que a palavra de Deus nos apresenta, seja nas cartas de Paulo, seja no livro de Apocalipse, seja nas profecias de Daniel. Nós somos os privilegiados, a geração privilegiada, que estamos vendo o princípio das dores. Pode ser que a gente não veja o final, porque nós não temos base bíblica para determinar, para quantificar quanto tempo esses eventos, esses momentos acontecerão. Quantos meses ou quantos anos isso vai durar para a humanidade. Como eu já disse para algumas pessoas da minha convivência, a Coreia do Norte está vivendo isso há 50 anos. Alguns irmãos ali certamente estão vivendo 20, 30 anos, um momento como esse. Mas nós não sabemos quanto tempo nós, brasileiros, teremos que vivenciar. Contudo, sabemos de uma coisa: o mesmo Senhor que é o nosso pastor e que nos conduz às águas tranquilas e aos pastos verdejantes, é o mesmo Deus que estará conosco quando nós passarmos pelo vale da sombra da morte. Então, se nós cremos que Deus está nos provendo o pasto verdejante, e que Deus está também nos provendo as águas tranquilas, nós também temos que crer que esse mesmo Deus prometeu estar conosco no vale da sombra da morte, onde quer que estejamos. Não somente na dificuldade, não somente na perseguição ao povo de Deus, não somente na doença, na enfermidade, no enfrentamento da própria morte física, nós sabemos que Deus está conosco. E esta é a promessa gloriosa de Jesus aos seus discípulos, quando estava nos comissionando a sermos os seus discípulos e fazedores de discípulos, que nós possamos influenciar pessoas a se tornarem também discípulos de Jesus. A promessa dele foi: estarei com vocês
todos os dias até o fim dos tempos. E amém por isso. Essa é uma grande promessa. Essa é uma grande certeza e essa é uma grande alegria para cada um de nós. Saber que nós não estamos sozinhos em qualquer que seja as circunstâncias que teremos que enfrentar. Eu queria terminar orando com você novamente. Pedir pela sua vida. Pedir para que Deus fortaleça a sua fé. Pedir para que Deus não lhe deixe perder o ânimo diante das dificuldades, seja elas pessoais, seja elas por causa do reino de Deus. E pedir que Deus abençoe você com saúde, né, com restauração, se você está passando por um problema de saúde, e por solução dos seus problemas pessoais, que Deus esteja com você nesse momento também. Paizinho querido, nós te damos graças, Senhor Deus, pela meditação da Tua palavra. Pedimos, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações, para que nós sejamos fortalecidos e fundamentados nela, Senhor. Pedimos, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo venha trazer entendimento, clareza ao nosso entendimento, para compreendermos a Tua palavra, a Tua vontade, o Teu propósito, e compreendermos, Senhor Deus, que Tu estás conosco em cada momento. E pedimos, meu Deus querido, pelos meus irmãos e irmãs que nos acompanham nessa transmissão, que Tu venha prover, Senhor, saúde física, restauração, Senhor Deus, daqueles que estão enfermos, ó Pai querido, solução para aqueles problemas difíceis ou insolúveis, Senhor, que Tu, Senhor Deus, és o Deus Todo-Poderoso que está conosco, e trazer, principalmente, Senhor Deus, ânimo, trazer, Senhor Deus, graça, trazer, ó Pai querido, tranquilidade, trazer, Senhor Deus, a paz que excede a todo o entendimento, a cada coração nesta noite, de percebermos, de sabermos, de termos a segurança, Senhor, de que Tu estás conosco em cada um dos momentos da nossa vida, em cada luta que passarmos, em cada vitória que tivermos, em cada momento que estivermos que vivenciar, Tu estarás conosco, Senhor, seja na luta, seja na vitória, seja no momento de alegria e de comemoração, no momento de júbilo, Senhor Deus, e seja também no momento de pranto, no momento de luto. Tu continuas conosco, sendo aquele que nos ampara, sendo aquele que nos sustenta. Que o Teu Espírito Santo traga fortaleza, conforto e consolo a cada coração, e que aumente a fé de cada um de nós, Senhor, para enfrentarmos as grandes batalhas que teremos que enfrentar pela frente. Que Deus abençoe a vida de cada um dos meus irmãos. É o que te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, boa noite, a paz do Senhor.